Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? E o Senhor nos criou para louvá-lo, para adorá-lo. Quero convidar a igreja a falarmos o tema da campanha nacional de missões este ano. Vamos lá, igreja, a gente fala o tema e o versículo-chave. Vamos lá, qual é o tema? Ele vem. O versículo: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse. Muito bem, está aqui também, né? Eu estava acompanhando desse lado aqui. Eu quero convidar neste momento a Laura, que irá fazer uma leitura bíblica conosco também neste momento. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24, primeiro Mateus 24, versículo 32 ao 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Pai, senão o Pai. Agora vamos ler no versículo 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Como falamos no início, a OCCEA está nesta noite na responsabilidade de falar sobre a Tailândia. E eu queria que mostrasse o casal, né, o casal de missionários que estão lá em Tailândia, no projeto. Mas antes eu fiz uma pesquisa sobre a Tailândia, e a pesquisa que eu peguei foi de 2021, onde a Tailândia possui uma população de 69 milhões e 951 mil habitantes. As religiões, o budismo é 94,6%, o islamismo 4,3% e religiões cristãs apenas 1%. E também gostaria de ler aqui eu destaquei aqui uma pequena leitura sobre a Tailândia, que fala assim: a cultura tailândia é formada pelos costumes e tradições do povo Thai, etnia que representa a maior parcela de sua população, e também pela influência de elementos oriundos das culturas chinesa e indiana. Os aspectos cotidianos da vida da população tailandesa e grande parte dos elementos culturais do país são pautados pela religião, em especial o budismo e também o hinduísmo. A influência religiosa é vista também na paisagem cultural da Tailândia. Se você for pesquisar, né, as imagens, o que você vai ver é um monte de esculturas de Buda e de outros ídolos. País que concentra dezenas de milhares de templos budistas e nos monumentos que podem ser encontrados em várias localidades do país. E neste contexto e neste ambiente está o missionário Pedro Henrique, Raquel e suas 2 filhas. Então, eles estão nesse contexto da Tailândia e eles estão desenvolvendo o projeto naquele lugar. E quando nós fomos para a revista de missões desse mês, e ele compartilhou, e eu gostaria de compartilhar, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler o manual de missões, eu gostaria de compartilhar o que eles compartilharam conosco
nesse manual. Ele diz assim, o Pedro Henrique: gostaria de relatar um acontecimento que participamos neste último ano. Há um povo, uma etnia que se chama, eu acho que é Palaung, eu acho que é assim, originária da China. Eles hoje se encontram em Mianmar, China e o extremo norte da Tailândia. Cerca de 50 anos atrás, uma família ouviu a voz do Senhor a fim de traduzir a Bíblia para esse povo. E depois de um longo período de trabalho, de toda uma vida dedicada neste grande projeto, a família concluiu a tradução. Atualmente, o povo Palaung tem a Bíblia completa na própria língua, podendo assim ler e conhecer o Criador dos céus e da terra. Nós tivemos a oportunidade de participar e louvar a Deus juntamente com a missionária que se dedicou neste projeto. Seu esposo faleceu cerca de 1 ano antes do lançamento da Bíblia na língua Palaung. Foi um momento muito especial ver a alegria dos irmãos Palaung em ter as Escrituras em sua própria língua. Um dos projetos que desenvolvemos é em uma da vila desta etnia. Lá ainda não há nenhuma igreja. Cremos que o Senhor está fazendo. Semanalmente temos realizado atividades com as crianças e adolescentes. Eu acho que tem uma imagem, né, deles com as crianças e adolescentes. Visitas nas casas, suporte na área da saúde, dentre outros. No primeiro semestre deste ano, eles promoveram um evento exclusivamente para o povo Palaung e nos convidaram para participar. Quando questionamos eles sobre estarmos ali, pois não somos da etnia, a resposta nos surpreendeu. Eles disseram: porque vocês são nossos amigos, vocês são um dos nossos. Glória a Deus, ficamos muito felizes e Ele tem feito grandes coisas em nosso meio. Temos outras experiências, tanto na vila quanto no centro social, bem como nas escolas, mas gostaríamos de apresentar esta história e pedir que os amados estejam orando por nós, para que no abrir das nossas bocas a palavra nos seja dada, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado e contribuído com este trabalho na Tailândia, seja por meio das orações ou contribuições. Nossa gratidão aos que têm segurado as cordas. Palavra do missionário Pedro Henrique e de Raquel, que estão ali no meio deste povo, né, que precisa ouvir o verdadeiro Evangelho. E eles pedem oração por suas famílias, por sua família, saúde, proteção e sustento, pelo aprendizado da língua tailandesa e do dialeto Palaung, continua sendo um grande desafio. Trabalhos nas vilas, por cada criança, adolescente e suas famílias que têm participado das atividades. Que a graça do Senhor possa alcançar seus corações. Também pedem oração por relacionamentos sólidos com os tailandeses da região e com as pessoas da etnia Palaung. Pelos estudos da Esther, uma de suas filhas, o desafio de estudar em outra cultura, língua, que o Senhor conceda sabedoria e inteligência. Também lhes agradecem pela compra do carro e moto para sua locomoção ali naquele lugar e agradece o cuidado do Senhor para com a sua família ali também naquele lugar. E neste momento nós gostaríamos de fazer um momento de oração por este país, por estes missionários. E eu quero convidar a diaconisa Sereni para fazer essa oração. A Sereni esteve na Tailândia, né? Ela conhece a realidade daquele povo, daquela gente, quanto eles precisam ouvir o verdadeiro Evangelho. E eu convido a igreja para fazermos neste momento um clamor por aquele país e agradecer a vida daqueles missionários que se dispuseram para estar ali. Nós não podemos estar, mas nós podemos orar e nós podemos contribuir. E a denominação, ela tem esse ministério, né? Ela tem esse projeto específico no mês de missões para que seja arrecadado valor e esses valores, eles alcançam essas pessoas nos mais diversos lugares do nosso Brasil, do nosso mundo, né? Então, vamos orar.
Vamos orar, meus irmãos. Eu estive lá, né? E quando a gente vai para lá, a gente tem uma noção de uma coisa. E quando a gente chega, a gente vê a necessidade realmente de missões lá, de missionário lá, né? Como a Vilma estava falando, cada rua, cada casa tem uma miniatura de templo budista lá. Cada pessoa tem isso, né? As árvores que são centenárias, quando eles descobrem que uma árvore é muito tempo, eles vão, amarram uma fita, faz aqueles mini templos e colocam lá um altarzinho e se curvam para aquilo, hein? Então, irmãos, e a situação é pobreza extrema de um lado e a gente vê templos gigantes de um outro, né? E só Deus, só a multidão de misericórdia do Senhor naquelas vidas. Eu louvo a Deus pela vida da Raquel, do Pedro, da Esté, da Hannah, que são os filhos deles, lá. Porque ali tem um povo do Senhor que está lutando, está na batalha para fazer a diferença no meio daquele povo. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai bendito, pela multidão das tuas misericórdias, pelo teu imenso amor, ó Pai. Um amor esse, Senhor, que transcende país, transcende municípios, transcende etnia, transcende, Senhor, porque o teu amor é tão grande, Pai. E o teu amor não foi limitado e nem é limitado. Por isso, meu Deus, muito obrigado pela tua igreja que é militante, que é a tua igreja que marcha triunfante, que a tua igreja, Senhor, que vive o Evangelho, que proclama o Evangelho. Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado pela Igreja Cristã Evangélica, que tem feito essas missões, que tem o Departamento Nacional de Missões, onde lutam, batalham para alcançar vidas, para alcançar lugares, que o teu nome seja engrandecido, onde teu nome possa ser engrandecido. Deus, muito obrigado pela vida do Pedro, da Raquel, das suas filhas, a Esté e a Ana. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue operando na vida deles, que o Senhor os use para a glória do teu nome ali, que pessoas possam contemplar a tua maravilha, desvendar os seus olhos para contemplar as tuas maravilhas, Pai. Deus, supre as suas necessidades, como tu tens suprido, tu tens sustentado eles ali, dá sabedoria, Pai, para aprender a língua, que é tão difícil, mas o Senhor é com eles, e o Senhor está ali com eles, em todas as circunstâncias. Te louvamos, meu Deus, te louvamos, porque ali é um lugar, Senhor, que precisa de Ti, que precisa reconhecer o Senhor como Senhor daquela nação. Ó Deus, que a vida do Pedro seja esse instrumento, a vida da Raquel seja esse instrumento, dessa família seja esse instrumento da Tua glória ali. Abençoa a igreja, o teu povo, para que sustente-os, não só financeiramente, mas em oração, Senhor. Sustente-os, Senhor, com oração, com palavras, que escrevam para eles, que falem para eles da tua misericórdia, que o quanto eles são importantes no teu reino, Pai. Muitas vezes está ali num país que a língua é totalmente diferente, mas sabemos, Senhor, que tu estás com eles. Muito obrigada, Deus, pela vida deles. Te louvamos, porque sabemos que é um instrumento teu. Eles estão ali porque tu escolhesse eles para estar ali. E tu sustenta os teus. Tu guarda os teus. Pai, então, em nome de Jesus, te pedimos todas essas coisas. E para a glória do teu nome, que nós oramos agora e sempre. Amém. Eu queria contar, assim, acho que eu contei para a igreja, que eu fiquei muito... Quando a Raquel me passou uma mensagem, ela pediu 4 objetos para me levar, né? Eu fiquei meio assim. Aí ela pediu a pomada, uma pomada de assadura de bebê, bem Pantol. Aí ela me pediu umas caixas de remédio, que é Resfenol. Me pediu uma forma de bolo, de pudim. E também me pediu tempero Ana Maria. Aí eu disse, poxa, para a gente levar um tempero Ana Maria, tá. Eu e Camprício fomos lá
lá no Vero Peso e comprei um pacote de tempero. E eu levei, né? Só que quando eu cheguei, eu achava meio estranho o tempero, né? Mas quando eu cheguei lá, que eu fui comer a comida de lá, eu disse, ela tem toda a razão de pedir um tempero brasileiro, né? Porque é muito difícil a comida. Então, irmãos, vamos orar por eles, né? Assim, ajudá-los. Está sempre lembrando dessa família ali. É muito difícil, irmãos. Eles estavam na capital, em Bangkok, agora eles estão num vilarejo, muito longe da capital, muito longe das coisas, né? Mas eles estão ali para a honra e glória do Senhor. Nesse momento, eu quero convidar qualquer dúvida, irmãos, sobre este projeto. Procure o pastor Fernando, que é um dos líderes, né, do Departamento Nacional de Missões. Ele pode passar o contato dos irmãos. E, principalmente, orem por esta família, né? E eles começam um projeto muito importante, que é com crianças e adolescentes, né? E que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Neste momento, eu quero convidar as crianças, elas irão participar. Devagar, sem correr, vamos nos organizar aqui na frente, tá? E nós vamos participar. A Elo veio, a verdadeira tailandesa. Oi. Eu não vou ficar parado esperando Jesus voltar. Tanta gente por todo lado, preciso proclamar. Até que ele venha, vou falar do seu amor. Na rua, na escolinha, em todo lugar que eu for. Até que ele venha, eu vou. Até que ele venha, eu vou. Eu não posso ficar parado esperando Jesus voltar. Tanta gente por todo lado, preciso proclamar. Até que ele venha, vou falar do seu amor. Na rua, na colinha, em todo lugar que eu for. Até que ele venha, eu vou. Até que ele venha, eu vou. Adorar, eu vou. Proclamar, eu vou. Fazer discípulos do meu Senhor. Até que ele venha, eu vou. Até que ele venha, eu vou. Adorar, eu vou. Proclamar, eu vou. Fazer discípulos do meu Senhor. Até que ele venha, eu vou. Até que ele venha, eu vou.
Amém. Vamos sentar devagarzinho, devagarzinho. Como nós temos muito bebês, né? Sobra para as mamães, para as vovós, né? E louvado ao Senhor pela vida das nossas crianças. E agora, neste momento, nós vamos assistir um vídeo e logo depois eu passo a palavra ao pastor Fernando, que irá trazer a palavra do Senhor nesta noite. Não lube fundinar. Eu treinei para falar boa noite, meus irmãos de tailandês, vocês me decepcionam desse jeito, gente. Eu estou uma semana estudando, tentando falar boa noite em tailandês para vocês responderem para mim, vocês não me responderam. Essa roupa que eu estou usando eu ganhei do Pedro, desse casal de missionário que está lá. Nós, no departamento, nós ganhamos 3 camisas, eu ganhei essa, o Paulo ganhou uma, e o pastor Afonso ganhou outra. Cada camisa tem um significado. Eu sou o tesoureiro do departamento de missões e a minha camisa ela tem esses bolsos aqui na frente, porque essa é a ideia que essa comunidade de tailandeses tem, que quem lida com dinheiro, ele tem que ter esses bolsos aqui na frente. A camisa do Afonso, os bolsos não são embaixo, eles são em cima, porque o Afonso é o secretário do departamento de missões. E a camisa do pastor Paulo, ela não tem bolso, porque o Paulo é o chefe do departamento. Aí ele não precisa nem guardar dinheiro, nem anotar nada, ele manda em todos. Então, ele não tem bolso na camisa dele, é legal. Junto com essas camisas, nós ganhamos também uns bombons tailandeses e a gente
comer os bombons e não deu para trazer para vocês. A gente, antes de iniciar, quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela programação que tivemos ontem da Marcha para Jesus. Nós já estamos há 16 anos fazendo a marcha. E a cada ano a gente aprende uma coisa diferente, a cada ano Deus surpreende a gente de uma maneira diferente, então a gente louva muito ao Senhor por isso. E nessa correria que fica, né, para acontecer a marcha, para que as coisas sejam feitas, muitas pessoas não têm noção assim, do que acontece realmente, né, de como pessoas procuram a liderança ali, querem receber oração, como pessoas, isso aqui já está assim, de 3 anos para cá, desde a Ludmila, na verdade, a gente vem tendo essa busca de pessoas que querem uma oração da igreja, que querem estar envolvida com a igreja de uma maneira ou de outra. E tem sido uma bênção. O Samuel Messias, que nós trouxemos, foi assim, como que o Samuel veio para cumprir um espaço ali, porque a gente não conseguiu agenda de ninguém para o primeiro semestre. A marcha deveria ter sido em junho. Aí a gente trouxe o Samuel para fazer a marcha agora no mês de setembro. E foi tão surpreendente assim, né? Foi tão jóia ver tudo que aconteceu, todo o envolvimento de todo mundo. Pela primeira vez a organização realmente funcionou, tudo que a gente planejou, assim, todos os erros que nós cometemos ano passado, a gente tentou trabalhar para não cometer e efetivamente 90% do que a gente planejou, a gente conseguiu realizar. Eu louvo muito a Deus por isso. A gente está nesse desafio agora do ano que vem de fazer uma grande marcha, uma marcha muito melhor ainda do que essa que fizemos agora, e que o nome do Senhor seja novamente, sempre e eternamente glorificado. Portanto, quem foi, quem esteve, muito obrigado. Quem não foi e quem orou, Deus te abençoe. E quem não foi e quem não esteve e quem não orou, venha ano que vem, ainda dá tempo. Eu quero estar falando com os irmãos hoje sobre esse tema. Ele vem. É fantástico a gente viver o mês de missões na denominação, né? Se você olha nos grupos assim dos pastores, é uma avalanche de coisas que estão sendo feitas, de realizações que cada igreja está fazendo. Eu já visitei esse mês agora os Guajajaras. Eu estou aqui porque eu estava ontem na marcha. No outro final de semana nós vamos estar em Belém. No último final de semana nós vamos estar na igreja do Marco. No próximo final de semana nós vamos estar na igreja de Imperatriz, igreja do pastor Ramalho. No último final de semana de novembro, nós vamos fazer uma viagem de 12 dias no sertão. Vamos andar pelo sertão com o casal de missionários que nós temos lá, que fazem um trabalho fantástico num lugar onde não tem água para beber, e eles conseguem dar a água viva para que aquelas pessoas bebam, que é a palavra de Deus. O Wellington e Cléa, estava tentando lembrar aqui, o Wellington e Cléa, o casal de missionários, e é muito bom quando a gente consegue receber os relatórios. No final de semana passado, nós estávamos em São Luís, na Conferência Nacional de Missões, e praticamente todos os missionários da denominação estavam lá, e a gente teve aquele momento que todo crente da ICEB quer ter, de a gente estar reunido num lugar, e a gente não tem negócio para tratar, ninguém tem negócio aqui para tratar, não. A gente tem aqui um momento de espiritualidade. A gente sentava ali, debaixo da árvore, para ficar tomando café e conversando com os missionários, eles contando as histórias. Os cultos à noite eram só testemunhos. O pregador que estava conosco lá era o Arthur Lupion, um homem assim, fantástico, que tem uma grande capacidade de expor a palavra de Deus, e ele nos abençoou ricamente ali naqueles dias. O Arthur, ele tem a capacidade de nos fazer pensar, estava até falando desse pastor João, de pregar a Bíblia, e a gente, caramba, como é que eu não conseguia ver isso aqui? Como é que eu ainda posso melhorar a minha análise bíblica para me entender verdadeiramente as grandezas da palavra de Deus? Ele disse uma coisa bem assim: sabe que a nossa Jerusalém, ela não é a Jerusalém? Ele disse bem assim: a tua Jerusalém é Breves agora, falando eu aqui. Mas se eu me mudar e os confins da terra, eles estão vamos colocar até o Anajá, até a cidade de Anajás.
Mas se eu me mudar para a cidade de Anajás, o confim da terra não é Anajás. Os confins da terra é Jerusalém, e aquela é a minha nova Jerusalém. Porque essa é a ideia do ID de Jesus, é a concomitância de seguir fazendo missão. E ele deu como exemplo, porque logo antes o Francisco e a Dâmara tinham se despedido dos missionários, que eles vão subir um cargo pastoral agora. E o Arthur deu como exemplo isso, olha, a Jerusalém deles era entre os Guajajaras. Agora, a Jerusalém deles vai ser entre os ribeirinhos. Então, essa ideia de que a nossa Jerusalém, ela vai sempre estar num ponto de partida do lugar onde nós estamos. Tudo isso na perspectiva de que nós estamos esperando a vinda de Cristo. E como foi fantástico, a gente pensa numa sequência de tema para a campanha de missões, mas você não consegue pensar na dimensão que isso vai tomar a cada dia. Você não consegue pensar na dimensão do que isso vai representar para a Igreja de Cristo e de como é interessante que a gente esteja pensando efetivamente nisso. E é pensando nisso, então, que eu gostaria de, nessa noite, olhar com os irmãos o texto de 2 Pedro, no capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias lá. 2 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler 13 versículos, do 1 até o 13. A Esther anunciou o versículo, ainda agora eu estava de olho ali, em dois no meu lado ali. A Esther anunciou o versículo, leu a Bíblia, leu o versículo, a Esther acabou de ler o versículo e um do meu lado nem tinha achado o texto que a Esther pediu de 2 Crônica. A Esther não, a Laura. Tal a velocidade que a Laura fez. Então eu vou dar um tempo aqui a 2 Pedro, abra lá com calma. O pessoal que não frequentou os cadetes aí, que ficou perdido. 2 Pedro 3, amém? Estão comigo? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vamos ler juntos o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nas quais habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa epístola de 2 Pedro
tal qual como a primeira, ela vai abordar esse tema da segunda vinda de Cristo. E a ideia que eu gostaria que nós olhássemos hoje para esse texto é como é que é possível, a gente assiste série às vezes na televisão, né? Eu sou meio agoniado, eu fico agoniado, eu assisto duas, eu pulo logo para a penúltima que eu já quero, porque a parte do meio é só bobagem, você só perde tempo. Gabi, é isso mesmo, filho, a parte do meio, tem 30 episódios, do The Crown, só besteira. Aí eu assisto os 5 primeiros, pego o fio da meada e corro lá para o final. Aí eu mato a charada. Aí eles lançam mais uma e eu me lasco, porque eu tenho que fazer a mesma coisa de novo. Mas a ideia é de que é uma história que ela está ali completa, mas no finalzinho você sempre tenta esconder uma coisa para que seja um elemento de surpresa. Não é verdade? Uma novela, por exemplo, no tempo do Roque Santeiro. A pobre da mamãe não tinha televisão em casa, a gente ficava na janela do Ítalo. Era a única televisão que tinha no bairro lá de casa. Tocava a música que acabava o Jornal Nacional, a gente corria para disputar uma vaga na janela do tio Ito para assistir o bendito do Roque Santeiro, para saber o que era que ia acabar no fim do Roque Santeiro com a Viva Porcina. Porque a gente quer ter ideia do que vai ser o final da história. Normalmente esse final da história está escondido, ele não está revelado. Olha aqui, é diferente com respeito à segunda vinda de Cristo. É diferente quando Cristo novamente vier voltar, porque isso aqui, a história está toda pronta, a história está toda contada, ela está toda revelada. Ela está aos nossos olhos. Mas a gente tem dificuldade de entender. Isso não é um problema da nossa geração. Isso não é um problema novo, não é um problema dessa igreja, não é um problema atual, não é por causa da internet, não é por causa do telefone, é uma causa. É isso que o Pedro está discutindo aqui. Há uma razão. Mas por que será que as pessoas têm dificuldade de ter isso na mente? De que Cristo vai cumprir a sua promessa, de que Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, uma verdade tão verdadeira, tão pura, tão clara. Mas a gente tem dificuldade de entender. Não é exclusividade nossa. Olha o que é que o Pedro está dizendo, amados. Esta agora já é a segunda epístola que vos escrevo. Ele estava tratando porque ele já tinha escrito a primeira. A gente tem na Bíblia agora, bonitinho, né? A primeira e a segunda, tá show de bola para a gente entender, para a gente ler. Mas quando o Pedro escreve para aquelas igrejas dessa região que receberam as cartas, eles receberam primeiro uma, eles tiveram um tempo, leram. Pedro recebe informações da igreja, sabe que eles estão passando por uma dificuldade, exatamente de ataques com relação às verdades da palavra de Deus. Ele então escreve essa segunda. E ele fala exatamente isso. Em ambas, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aparentemente, o problema daquele tempo, e também nosso, é de que, por alguma circunstância, por alguma razão, a nossa mente fica entorpecida, a nossa mente fica esquecida de uma mensagem tão clara, óbvia e perfeita durante todo o ensino bíblico, de que Jesus Cristo viria, de que Ele morreria, de que Ele voltaria para os céus, mas que Ele vai voltar uma segunda vez para vir buscar a sua igreja. Um ensino tão clássico, tão claro, mas que foge da nossa mente, foge da nossa compreensão, ao ponto do Pedro estar dizendo assim, olha, eu tenho que estar despertando isso na mente de vocês, eu tenho que fazer vocês lembrarem novamente do óbvio. Esse tema da campanha de missões, ele parece que trouxe esse foco. Ele trouxe esse foco de fazer a gente lembrar novamente, olha, Jesus Cristo está vindo. Essa imagem aqui que nós fizemos, nós lançamos lá na conferência, lá na convenção da ICEB. E as pessoas ficaram assustadas com essa figura de Jesus Cristo, nesse formato aqui, mas essa não é uma imagem de Jesus. E aí a gente já começou a pensar, pronto, então está aí, a gente começou a pegar o que a gente queria. Porque as pessoas olharam para esse Jesus aqui, eles ficaram aterrorizados. Na convenção nós mudamos até a figura, nós limpamos isso aqui. Quem estava na convenção viu, nós colocamos um painel em primeiro lugar. Nós tiramos aquele painel e colocamos um segundo, porque as pessoas ficaram assustadas com uma verdade tão simples. E a verdade tão simples que está aqui, irmãos, é que esse Jesus que vai voltar, esse Jesus que vem, para alguns, ele vai voltar exatamente aqui, nesse formato como juiz. E para outros, ele vai voltar nesse formato aqui como rei, para reinar sobre suas vidas.
O Pedro está dizendo bem aqui, olha, eu preciso estar lembrando para vocês, dizendo para vocês novamente, uma coisa tão simples. Quais eram, então, as razões que levam e que nos levam a, tão de repentemente, esquecer de uma mensagem tão simples e tão verdadeira na Bíblia, de que Jesus Cristo vai voltar? Eu encontro duas. E, aparentemente, a primeira razão é o que Pedro vai discutir aqui no texto. É efetivamente o que ele vai discutir. É a aparente demora para que Cristo volte. Gerava dúvida na cabeça das pessoas, ao ponto dele dizer, não vai voltar mais, moço. Está demorando demais. Não vai voltar. A segunda coisa que nos leva a perder o foco da segunda vinda de Cristo é que nós estamos muito mais focados nas nossas coisas para esse mundo presente, que perdemos a sensibilidade de pensar nas coisas que estão no céu. Perdemos a sensibilidade de pensar nas coisas que estão no céu. De como nós vamos usufruir delas. De como elas serão parte da nossa vida. De como elas estarão presentes no nosso dia a dia, a cada momento. Nós temos tido algumas perdas na igreja, né? O pastor Nelson morreu, tem 25 dias atrás, morreu a sua irmã, Nasa. A Vilma me falou hoje que a Nasa tinha morrido. A gente ficou conversando, será que a Nasa agora já se encontrou com o Nelson? Como é que será que funciona essa dinâmica no céu? Será que tantos queridos nossos, tantas pessoas que nós amamos, que construir uma base desse lugar onde nós estamos hoje, de que maneira que eles nos olham, se isso é possível? De que maneira que eles se relacionam, como é que eles estão olhando para a perspectiva de nós que estamos nesse plano e de como viveremos para cumprir com o nosso tempo aqui na terra, sem se esquecer de que Cristo vai voltar ou de que nós iremos encontrar com Ele. Essas pessoas que estão ali nessa igreja para onde Pedro está escrevendo essa epístola, eles têm essa informação de que Jesus Cristo vai voltar. Todos nós a temos, mas eles têm um problema. A gama de assuntos e os ataques dos inimigos abafam a grandeza e a riqueza dessa informação. É por isso exatamente que o Pedro está escrevendo. Ele está dizendo bem assim, olha, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vocês têm a informação, vocês sabem o que vai acontecer, vocês estão plenamente esclarecidos do dia do Senhor. O Pedro usa uma frase dura aqui nesse texto. Ele fala o dia de Deus. Vou chegar lá daqui a pouco. É a única vez que vai se usar esse termo na Bíblia. Porque normalmente a gente está tratando do dia do Senhor, o dia que Ele virá para vir buscar a sua igreja. E o Pedro está dizendo assim, olha, a vossa mente esclarecida, vocês têm essa informação, versículo 2, para que vocês recordem de uma mensagem simples, que caminha por toda a Bíblia. Pedro menciona 3 grupos que estão pregando a mesma mensagem. Jesus Cristo vai voltar. É o Filho de Deus, é o Filho da promessa. Ele vai voltar. Pedro diz bem assim, olha, para que vocês recordem das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos, número 1, santos profetas. Essa é uma mensagem antiga. Esse é um tema que vem sendo ensinado desde a antiguidade pelos profetas. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para vir buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Os profetas falavam, pregavam e apontavam para o Cristo que vinha morrer na cruz, venceria a morte e voltaria uma segunda vez para vir buscar a sua igreja. Pedro não menciona só os profetas, ele diz bem assim, essa também foi uma mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, como uma forma de mandamento, o próprio mandamento do Senhor e o nosso Salvador, dizendo de que Ele vai voltar. A minha mãe e uma tia minha falecida, tinha como um dos hinos preferidos dela, uma música que se cantava no coral da igreja, baseada no capítulo 15 de João, que diz, não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai a morada, na casa de meu pai. Se não for assim, não vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E eu vi aquilo e ficava, mas que maravilha, é saber que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele foi preparar lugar para cada um de nós e que Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Pedro está dizendo, eu estou tentando despertar isso na mente de vocês novamente. Os profetas falaram, é um próprio mandamento, está na própria palavra de Jesus Cristo. Mas não é só isso. Essa também foi uma palavra que foi, esse também foi um tema que foi ensinado pelos apóstolos. 3 grupos, os profetas, o próprio Jesus Cristo e os apóstolos estão dizendo, Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez. Ele vai vir novamente para vir buscar a sua igreja. Ele vai bater as portas novamente para vir buscar a sua igreja. E o Pedro está dizendo nesse tudo que eu estou escrevendo para vocês, e que vocês tenham a ideia, tenham essa ideia clara, esclareça, despertem. Olhem para isso, olhem para esse futuro glorioso, quando Cristo voltar novamente para buscar a sua igreja. Versículo 3, tendo em conta que antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O primeiro ponto que Pedro passa a tratar, quando ele está escrevendo para a igreja, ele está dizendo para a igreja, olha, vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Os profetas disseram, Jesus falou, os apóstolos falaram. Se fosse para a nossa geração, irmãos, mas o Apocalipse 22 que a gente está estudando, durante esse mês, ele, lá no finalzinho, ele nos dá uma ordem expressa de nem aumentar e de nem diminuir nada na porção da palavra de Deus, mas bem que nós poderíamos aqui nesse versículo 3, aqui nesse versículo 2, bem que nós poderíamos incluir, né? Eu fiquei lendo assim, rapaz, bem que a gente podia dizer bem aqui, olha, bem que a gente podia dizer bem aqui, foram ditas pelos santos profetas, bem como mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos e pregado pela igreja presente. Mas não pode. Mas a igreja está pregando. A igreja está dizendo que Jesus Cristo vai voltar. O ponto que Pedro quer tratar, ele vai dizer bem aqui, olha, a verdade é que tem homens, que existem alguns homens que negam essa verdade. E esse aqui tem sido o problema. E esse é o tema que o Pedro vai desenvolver agora. Ele diz, existem escarnecedores. Sabe o que é o escarnecedor? Nesse tempo agora que a gente está vivendo, se você falar para uma pessoa ímpia, aquele que não tem o mínimo temor de Deus, e você falar, olha, irmão, queridão, querido, Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez para vir buscar a sua igreja. O escarnecedor não vai acreditar que isso é uma palavra verdadeira. Ele não acredita que Jesus Cristo vai voltar novamente. Mas nem passa na cabeça dele a ideia de que um dia tudo que está aqui não estará mais. Será transferido para alguns, para o rei que vai reinar, para outros, para o juiz que vai julgar. É isso então que o Pedro vai passar a tratar agora. Ele diz, olha, nos últimos tempos, um sinal é que virão homens que estarão escarnecendo deste ensino tão claro e deste ensino tão óbvio. Agora, fantástica a tirada do Pedro. Fantástica a tirada do Pedro. Porque, olha só, acompanhe comigo o resto do texto. O que é que os homens escarnecedores falam? Versículo 4. Eles estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Os escarnecedores dizendo, rapaz, que conversa, moço, que promessa, Jesus Cristo está há tanto tempo, não voltou. Olha o que os escarnecedores estão falando. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como antes, desde o princípio da criação. O escarnecedor, ele tem argumento para tudo, e aparentemente o argumento é lógico, né? Senhora, rapaz,
para te dizer ser bem sincero contigo, eu não acredito não, moço, Jesus vai voltar. Acredito não. Porque desde os tempos, desde os nossos pais, desde que os nossos pais dormiram, vocês estão falando que Jesus Cristo vai voltar. Os estudiosos dizem que essa epístola, ela é escrita aproximadamente entre 65 e 68 depois de Cristo. Portanto, se a gente faz uma matemática do tempo que Cristo viveu, isso aqui está acontecendo mais ou menos entre 40 anos depois de que Cristo subiu aos céus. 40 anos depois, essas pessoas já estão falando, ali naquele tempo, não, Cristo não vai voltar, porque todas as coisas permanecem a mesma, desde a criação. E aqui é que entra o crente que lê a Bíblia, o crente que conhece a palavra de Deus, porque o cara está mentindo aqui. Ele está dizendo assim, olha, porque todas as coisas permanecem, desde o princípio da criação, e não é verdade. E o Pedro, essa é o legal desse texto. É isso que é o legal desse texto. Olha o versículo 5. Por que eles estão falando isso? Deliberadamente. Eles deliberadamente mentem. É isso que o Pedro está dizendo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como houve terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer no mundo daquele tempo, afogado em água. Você vê que se a gente só lê esse versículo aqui, a gente não sabe o que é que o Pedro está falando, a gente não atenta para a riqueza do que o Pedro está falando. O escarnecedor, ele disse bem assim, olha, Jesus não vem. Desde os tempos antigos, tudo está do mesmo jeitinho, desde a criação está do mesmo jeitinho. O crente que conhece a Bíblia, é igual Pedro, ele diz bem assim, olha, não, peraí. Ele vai para Gênesis, no capítulo 1. Não, desde a criação não, acompanha comigo. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o Pedro, então, faz uma viagem que, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, isso aqui era claro para eles. Talvez um pouco obscuro para nós, um pouco de dificuldade para nós. Mas para eles era claro. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como houve terra, a qual surgiu da água e através da palavra. Quando Deus está dizendo, haja luz, haja terra, haja todas as coisas, e durante 6 dias ele completa a obra da sua criação. Um detalhe é que o escarnecedor está dizendo que desde a criação as coisas são as mesmas, e não são. Porque aquelas primeiras coisas que foram criadas foram destruídas no dilúvio. E onde é que está a chave? É que quando Noé está pregando que vai ter um dilúvio, as pessoas estão escarnecendo dele, estão dizendo, não vai, não vem, não vem. Moço, não pode chover 40 dias, 40 noites, não tem cabimento. Isso é uma coisa irreal, é ilógica. Está louco, vai entrar nessa arca para quê? As pessoas já estavam escarnecendo de Noé, irmão, naquele tempo. Leia o Gênesis, veja o que foi que aconteceu ali. A verdade tão clara daquele homem de Deus dizendo, Jesus vai destruir isso aqui, Deus vai destruir isso aqui, isso não vai ficar, tudo que está aqui vai ser destruído. A palavra está tão clara, a palavra é tão verdadeira, e as pessoas não ouvem o que Noé está falando, escarnecem dele. Como escarnecem de mim, como escarnecem de você. Não vem. Não vem. Não vem não, não cumpre. Ele não cumpre o que ele fala. As promessas são vazias. O Pedro tem essa sacada. Ele diz bem assim, olha, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado pelas águas. Parte desse versículo aqui, do versículo 10, ele é parte de uma peça que os jovens apresentavam antigamente. Era uma peça fantástica, a gente gostava de ver. Tipo esse que a Dandara faz agora. A Vilma fazia parte desse grupo. Era uma mensagem de que a palavra de Deus vai se cumprir, as promessas de Deus estão se cumprindo. O Pedro diz bem assim, olha para aqueles homens do tempo do dilúvio, que pregamos que iria acontecer, e eles não acreditaram. E o dilúvio veio, e todas aquelas pessoas morreram. A mudança, a inversão
está a partir de agora. Porque o Pedro aponta aqui para aquelas pessoas e diz, tudo que tinha naquele tempo foi afogado em água. A exceção da família de Noé e dos animais que estavam com ele na arca, tudo acabou. Mas o ímpio, o escarnecedor, ele está dizendo que não, isso aqui não vai cumprir não. Tudo está desde o jeitinho da criação. Não está, porque já houve uma destruição pela desobediência dos homens e pelo cumprimento da promessa de Deus. Versículo 7. Veja a ligação que o Pedro faz. Ele diz no 6, tudo foi destruído pelas águas. Olha o 7 comigo. Ora, ele está dizendo para aquelas pessoas, aquele pessoal, quando Noé estava pregando, não acreditaram. E aquele lá foi só um dilúvio, morreram só afogados. Olha a dimensão que isso vai tomar. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, o dilúvio destruiu só o quê? Só o que foi que o dilúvio destruiu? Só a terra. Sim ou não? Estão comigo? O dilúvio destruiu só a terra. Tanto que depois a terra secou, o céu estava tudo do mesmo jeitinho, e a vida recomeçou novamente. Olha o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra da promessa de que ele vai voltar, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. A promessa de que Cristo vai voltar, a promessa de que o dilúvio ia acontecer para aqueles homens, era de que a terra seria destruída. A promessa de que Cristo vai voltar é de que os céus e a terra vão ser destruídas. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Aqueles homens que estão dizendo, mas Jesus Cristo não vai voltar. Está muito tardia a sua promessa a se cumprir. O Pedro está dizendo bem assim, olha, ele já prometeu uma vez que iria fazer e fez. Ele está prometendo a segunda vez, só que dessa segunda vez não é uma destruição parcial, uma destruição total. Céus e terras estão entesouradas para o dia final, para o dia do Senhor, para o dia de Deus, para o dia da destruição. Parece-me que ele abre, na verdade, ele finaliza essa perícope, né? Ele abre uma segunda perícope, eu fiz até umas anotações aqui. A lição é que muitas pessoas vão negar o óbvio. Deus já destruiu o mundo uma vez e o fará em definitivo. Olhem para o passado. Aprendam com a história de Noé. Tenha certeza do que vai acontecer no futuro, de que o cumprimento dessas palavras serão verdadeiras. Ele finaliza a primeira perícope e começa no versículo 8, a segunda, dizendo, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, de que um dia é como 1000 anos, de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A lógica humana, irmãos, ela não vale diante da grandeza do Deus a quem nós servimos. A lógica humana não vale dentro da nossa caixinha de conhecimento. A lógica de Deus, ela não vale dentro da nossa caixinha de conhecimento. É isso que o Pedro está dizendo. As promessas de Deus vão se cumprir. Porque no versículo 9 ele já vai dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demoradas. O problema de gerações, o problema das nossas gerações, é que nós pensamos que todas as promessas de Deus, que todas as coisas que estão escritas na Bíblia vão se cumprir na nossa geração, e não é essa a verdade do ensinamento bíblico. Olha para o Salmo 90, o que ele diz, de geração em geração, olha, geração em geração, a tua palavra se cumpre, e o teu amor e a tua misericórdia se expressam continuamente, de geração em geração.
passa a geração e uma sequência de promessas bíblicas acontece. Na geração seguinte, um outro cumprimento de sequências bíblicas acontece. Nós estamos vivendo o tempo da nossa geração agora. O Senhor não está retardando a sua palavra, como algumas pessoas estão dizendo. E eu estou pensando, mas será que qual vai ser a nação que vai ser, qual vai ser a geração que vai ser premiada para o dia do Senhor quando ele vier? Porque o dia do Senhor, irmãos, é duas coisas básicas que nós temos que ter na mente. Ele é imprevisível. Ele é imprevisível. Nós não sabemos quando será. Passar se eu soubesse, moço. E nós lemos o Salmo, o Evangelho, né? Se a gente soubesse o dia que o ladrão vem, a gente fecharia a casa e estaria guardado as coisas que a gente tem para o ladrão levar. Portanto, o dia do Senhor ele é imprevisível, nós não sabemos quando ele vier. Entretanto, ele é completamente previsível com relação às coisas que vão acontecer. Você entende? Eu não sei quando, mas eu sei o que vai acontecer nesse dia. Olha comigo, o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão. Nós não sabemos quando. É como quando o ladrão chega. Nos pegará muito de surpresa. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Nós íamos para Belém, está há menos de 10 dias, no Bom Jesus. Eu, a Vilma e a Gabizinha. A Gabi, né, para ficar mais adolescente e tal. Deitado na nossa baladeira, assistindo um bom filme na Netflix. De repente, começou a formar um tempo aqui perto de Corralinho, no meio da Baía das Araras. Aí eu fiquei abicorando o marinheiro, começou a baixar essa névoa. Digo, isso não vai dar certo. E a chuva começou a cair. Aí a gente, aquela velha tática de quem só viaja de rede, eu só viajo de rede. Pega a mala do chão, põe em cima daquele estrado que é para a água não molhar. Faz um cálculo de onde o vento está vindo, põe por outro lado a rede logo antes dele molhar a rede. E fica esperando o que vai acontecer, porque é só o que dá para fazer. E a gente sentou, eu, a Gabi, a Vilma, e ficamos esperando ou o vento passar ou ele piorar. E do nada, a gente estava lá, um raio, né? Um raio que clareou toda aquela baía, numa fração de segundos. E em seguida, aquele raio, um trovão daqueles de nos fazer realmente ficar com medo ali no navio. E eu viajo toda semana. Mas um negócio rápido, assim, terrível. O raio e o trovão. E eu disse para ver com a Gabi, o dia do Senhor, irmãos, eu falei para elas que ia ter o trovão. Disse, vai ter trovão. Porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Mas no dia do Senhor, a gente vinha contando, falando para a Vilma, a Gabi ficou com medo. E eu vinha falando para a Vilma, digo, você imagina que quando Jesus Cristo voltar, esse raio que me deu tempo ainda de dizer, vai vir um trovão, não vai ter isso, irmãos, no dia de Jesus Cristo. Vai ser um negócio incrível, tão rápido, vários acontecimentos, várias manifestações de anjos, trombeta tocando, não tem tempo para absolutamente nada. Naquela fração de segundo daquele dia do raio, eu poderia ter dito, meu Deus, me perdoe dos meus pecados, e o raio caiu. Dava tempo. No dia do Senhor não vai dar, irmãos. Não vai dar. No dia que Jesus Cristo, no dia que a trombeta tocar, não vai dar tempo de você pensar em absolutamente nada, de você fazer absolutamente nada. O dia do Senhor virá de uma maneira tão incrível, tão fantástica, que nunca se viu, ninguém nunca imaginou. Ele diz, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo.
O estrondo de um raio, irmão, o estrondo de um trovão na Bahia, fez a gente ficar com medo. Eu fiquei pensando, olha o ladrão na cruz. O ladrão na cruz teve a oportunidade de se arrepender antes de morrer. No dia do Senhor, se essa for a geração que vai ver o dia que ele virá, nós não teremos o tempo de que o ladrão teve, irmãos. Nosso tempo é agora. Nosso tempo é agora. O dia do Senhor, ele virá com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Quais são os elementos aqui? A maioria dos comentaristas concorda com alguma outra advertência, de que ele aqui está falando do sol, da lua e das estrelas. A sequência de acontecimentos, um estrondo terrível, sol e lua e as estrelas caindo e derretendo. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e todas as obras que nela existem serão atingidas. A sequência de acontecimentos do dia do Senhor, ela é terrível para aqueles que ele vai voltar como juiz, mas ela é gloriosa para aqueles que vão receber ele como rei. Eu tento imaginar, irmãos, de que todo esse estrupício aqui que vai acontecer, de que o barulho, de que a sol e a lua e as estrelas caindo, sol se desfazendo, de que os objetos na terra sendo atingidos, pirâmide caindo, edifícios altos quebrando, de que tudo isso não será visto por nós. Não será visto pelos salvos. Não é esse o retrato que nós teremos do dia do Senhor. Esse retrato terão aqueles que não ouviram e que não obedeceram à palavra de Deus. O retrato para nós é de olhar para o céu e ver o nosso rei vindo, descendo em grandes nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. Está tudo destruído no nosso lado, nosso olhar está para o rei Jesus. Está todos os elementos caindo e nós estamos olhando para o nosso Salvador. Ele está vindo nos buscar. Ele vai levar a sua igreja. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, devesseis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. E aqui está porque eu disse aquilo que eu falei ainda agora. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A igreja nunca pode esquecer do retorno de Cristo. A igreja nunca deve esquecer dessa promessa tão verdadeira e que haverá de se cumprir em um tempo não muito longo. Tudo o que significa as coisas que você tem aqui nessa terra haverão de ser destruídas no dia do Senhor. Entretanto, para os salvos, haverá um novo céu, uma nova terra, pela eternidade, ao lado do nosso Salvador. Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Convidar o pastor João para orar. Oremos. Se você que está aqui hoje à noite deseja reconciliar-se com Cristo, antes de nós orarmos, podemos orar por você. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, se você deseja se reconciliar com Ele,
ou se você deseja renovar a sua aliança com Ele, enquanto há tempo, enquanto é o tempo de Deus, que Deus quer para você, nós podemos fazer por você. O que nós podemos fazer é interceder por você, mas é você que tem que buscar esse Jesus enquanto é tempo. O tempo é agora. O Senhor voltará como um ladrão, ou seja, sem avisar, inesperadamente, para aqueles que estão despreparados. Mas você está sendo preparado hoje à noite. Você quer se preparar? Se você deseja, fique em pé. Eu quero orar por você. Se você deseja esta renovação de aliança, este compromisso com Deus, se você deseja reconciliar-se, se você deseja aceitar Jesus no seu coração, eu quero orar por você. Tem alguém? Fique em pé. Oremos. Santo e bendito Deus, esta é a tua bendita e poderosa palavra. Ela nos faz tremer diante dela. Nós estamos, ó Deus, reverentes diante dela, tementes ao Senhor diante da tua palavra, Senhor. Perdoa-nos dos nossos horríveis pecados, salva-nos de nós mesmos, salva-nos deste mundo tenebroso, salva-nos das tentações diabólicas, salva-nos, ó Deus, daquilo que tenazmente nos assedia, para que vivamos uma vida piedosa, aguardando aquele dia, que para ti, ó Deus, o tempo deste mundo é um tempo passageiro que já passou, porque para ti, ó Deus, tudo já é passado, tudo já está concretizado, tudo na eternidade já está definido, mas nós, ó Deus, ainda estamos passando, e nós queremos, ó Deus, neste tempo, preparar as nossas malas espirituais, preparar as nossas próprias vidas para morar contigo no céu. Ajuda cada um aqui, ó Deus, a fazer isso. Que ao sair, ó Deus, deste culto, possamos, ó Deus, ter o compromisso de onde quer que estejamos e com quem quer que seja que nos encontremos, que nós sejamos piedosos, que nós sejamos teus filhos que amam a tua palavra, que creem na tua volta. Não queremos ser como aqueles nos dias de Noé, que de forma tão corrupta, imoral e perversa se rebelaram contra ti. Não queriam saber da arca, nem do construtor da arca, nem daquele que mandou construir a arca. Se rebelaram voluntariamente. Estavam ao bel prazer com seus casamentos ilícitos, com seus negócios ilícitos, com suas vidas ilícitas e imorais. Mas o Senhor, ó Deus, cumpriu a tua palavra. Assim como os profetas prometeram naquele tempo que o Senhor viria, e o Senhor veio. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram que aquele filho de carpinteiro, morador de Nazaré, fosse porventura o Messias, o Filho de Deus. E muitos não acreditam, Senhor, que tu voltarás com pés de bronze, com olhos de fogo, com diademas na cabeça, coroa na cabeça, e julgando, separando os bodes das ovelhas, os ímpios dos salvos, os puros dos impuros, os pecadores arrependidos dos pecadores que sempre se afundam nos seus pecados. Nós queremos, ó Deus, te rogar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos prepare a cada dia, Senhor, anunciando este evangelho a tantas pessoas que estão perdidas, que estão neste mundo tenebroso, se afundando nele. Nos ajuda. Nós te rogamos essas bênçãos pela tua palavra que foi anunciada. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam.
Pedimos a você que fique em pé ou levante a sua mão aí. A igreja tem uma frase para dizer para você. Vamos lá. Se você não se sentir constrangido, você pode levantar a mão. Estou vendo algumas amigas, né? Ali da Letícia, da Gabi. Temos um casal aqui do lado do Edson. Vamos lá, igreja, dizer nossa frase. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém, voltem sempre. Quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos estar fazendo um momento de ofertório. Esse é o Ministério da Igreja. Vocês que nos visitam, fiquem à vontade. Vamos juntos ofertar ao Senhor. Bem, irmãos, vamos pôr de pé, irmãos. Aqueles que puderem. Reina o Senhor sobre as nações.
noite ao pastor. Desde já queremos agradecer aos irmãos, às crianças, o departamento de CICEA, que esteve na direção do culto. Orem por esse ministério com as crianças. Já estava conversando com o pastor hoje e provavelmente lá para novembro, início de dezembro, teremos uma formação para quem quer trabalhar com essas crianças. Então, desde já, ore pedindo a direção do Senhor. Se você sentir o desejo no seu coração de participar desse ministério, então, daqui a uns meses é a hora, né, pastor? Amém. O ministério começa com as crianças, adolescentes e até os idosos, né? Teremos também uma programação com os idosos nesse de outubro, mas o trabalho com crianças exige também a mesma dedicação. Impressionante como essas irmãs são hábeis. Obrigado aos pais, às mães que têm incentivado seus filhos a participarem, né? Que Deus continue abençoando cada uma de nossas crianças que já tem sido bênção na igreja. E elas têm um potencial incrível, né? Não só para aprender, memorizar, para apresentar, mas para vários dons, várias atividades que a igreja requer. Que Deus continue abençoando. Eu sei que às vezes faz um pouco de barulho, a criança pequenina, né, principalmente, mas a gente tem aprendido, elas também têm aprendido a ficar mais no meio de todos nós, no culto público, tá? E isso aí faz parte da nossa didática, de fazer com que o pai e o seu filho participem juntos do culto, tá bom? Nós tínhamos a classe, né, as crianças iam para lá, elas aprendiam com a professora lá, mas não aprendiam do lado dos pais. Então, é uma questão didática nossa. Eu sei que no início a gente tem enfrentado algumas dificuldades aí, às vezes algumas crianças não conseguem ficar 2 horas paradas, né? Mas alguma coisa fica, irmãos. Eu digo isso porque eu observo desde meus filhos pequenininhos, alguma coisa fica. Uma vez eu estava no culto doméstico e a gente foi fazer a leitura, e aí o Ieri me falou, não, mas nós já lemos isso aí. Realmente, nós já tínhamos lido, não lembrava o dia. Né? E às vezes a gente faz o culto doméstico, é rápido lá em casa, a gente não demora muito não. Mas aí é uma leitura, uma oração, um momento ali de meditar mesmo, né? de interceder, e a gente faz aquele momento. E fica gravado na mente, fica gravado no coração. Então, seu filho deve participar, tá bom? Não deixe ele de fora, não venha sem a presença dele. Inclusive hoje na classe dos homens, os homens ganharam. Acho que alguns deixaram os filhos em casa, por isso a gente ganhou. Então não faça isso, tá? Não faça isso. Não deixe eles dormindo lá, não. Traga eles. Graças a Deus aí, a bênção. Muito bem, terça-feira, culto que nós estaremos orando e também estudando a palavra. Venha estar conosco, será um grande prazer. Também na sexta-feira, o departamento de homens estará se reunindo às 19 horas, não é isso, João? 19 horas para estudarmos o livro. No sábado, nós temos um trabalho específico com as crianças. Vocês vêm, crianças, sábado de manhã? 9 horas, tá isso aí. 9 horas, nós vamos aguardá-los aqui, tá bom? Deixa o papai e a mamãe esquecer, não. Venham lá, venham aqui. Também os adolescentes. Também adolescentes, respondemos de jeito aí. Mas quando, né? Já não querem ser mais criança. Os adolescentes também de 11 a 15 anos, né? A Júlia está para deixar, esse final de mês ela completa 16, né? Já vai para os jovens. E os adolescentes é no sábado às 16 horas. Os jovens, funciona um culto específico com os jovens às 19h30, no sábado também. Tá bom? Não deixe de participar, os jovens também. E na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando também um tema. Foi muito bom hoje, né, estudarmos, tanto na classe de criança, adolescente, jovem, homem, mulher, a gente está estudando também o mesmo tema. Então participe conosco para estudarmos a palavra juntos. E a pregação da palavra de Deus no domingo às 19 horas. Mais uma vez agradecemos a você que nos visita. Nosso desejo, a nossa oração é que você seja tremendamente abençoado. Se você quiser conversar conosco ao término do culto, para a gente orar, marcar talvez uma visita na sua casa, para tomarmos um café,
e batermos um papo sobre a palavra de Deus, orarmos juntos pela sua família, também pode fazê-lo, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso coração se alegra na tua presença, ó Deus, porque nós lemos, nós ouvimos, nós cantamos a tua palavra hoje à noite. Cremos, ó Deus, piamente que o Senhor esteve presente e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos grandemente, ó Deus, porque o Senhor, mesmo sendo nós pecadores, o Senhor nos amou com amor tal, um amor eletivo, a ponto de enviar. O primeiro missionário foi enviado há 2000 anos atrás. Não somente missionário, como também a própria oferta de sacrifício, que foi o teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. E este Filho se entregou voluntariamente para numa cruz, num madeiro cruento, maldito e cheio de condenações, sofrer por nós, sem ter feito nada de errado, sem cometer um erro sequer, de verdade, nem contra a lei romana, muito menos contra a tua lei, que é santa e verdadeira. Mesmo assim, o teu filho foi morto naquela cruz. Quantas pessoas o julgaram como um infrator de Roma, como um maldito de Deus. E todo este tempo, Senhor, muitas pessoas ainda pensam o mesmo. Mas nós que aqui estamos, que viemos te adorar neste lugar, Senhor, nós te consideramos como nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que virá nos levar para morar no céu, onde não há dor, não há sofrimento, onde não há dúvidas, todos ali estarão convictos do Deus a quem serve, do Deus a quem adora. Então nós te louvamos por isso, Senhor. Vamos enfrentar esta semana de muitas lutas, de muitas batalhas, é verdade, mas cônscios de que o Senhor é este Deus a quem nós amamos e adoramos, o Deus verdadeiro, o Deus que cumpre com as tuas preciosas promessas. Então conduza-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, cuida de cada um de nós, de nossos familiares, salva-nos, ó Deus, daquilo que porventura seja uma armadilha do inimigo, e faça-nos, ó Deus, prosperar no caminho do Senhor, para glorificarmos o Senhor em tudo. Assim, ó Deus, nós te pedimos essas bênçãos, porque o Senhor é bom e prazeroso em abençoar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. E o povo de Deus em uma só voz diz: amém. Deus abençoe.